Ok, vamos mergulhar fundo em um dos componentes mais críticos e, vamos ser sinceros, mais mal configurados do ACI, o L2Out Interface Profile. O nosso objetivo aqui não é só passar pela configuração na GUI, é entender o que realmente acontece lá no silício, no nível do ASIC, quando o tráfego cruza essa fronteira. A questão central que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que o ASIC do Leaf sabe se ele deve comutar o frame em Layer 2 ou se deve rotear um pacote em Layer 3 quando os dois chegam exatamente na mesma porta física no mesmo VPC? A lógica por trás dessa decisão é o que realmente define a função do L2 Out Interface Profile. Certo? Então vamos começar com a regra de ouro. É fundamental ter isso em mente. O L2Out, por si só, não cria interface nenhuma. Ele consome interfaces que já existem. Isso significa que toda porta física, todo port channel, todo VPC precisa ser pré-configurado lá nas Fabric Access Policies. O L2Out apenas aponta para esses objetos. Com esse princípio bem estabelecido, a gente chega na primeira grande decisão de arquitetura. Qual vai ser o caminho físico para fora do Fabric? A escolha entre uma porta simples, um port channel ou um VPC tem um impacto direto na resiliência e na complexidade da sua operação. As opções são bem claras, né? Uma porta única, isso é para laboratório, para algo não crítico, sem redundância. Um port channel já melhora, te dá redundância de link para um único leaf. Mas, sejamos honestos, em qualquer design de produção sério, o VPC é o padrão ouro. É ele que nos dá redundância de link e de chassis, conectando em dois leafs distintos. Não tem discussão. E aqui a gente entra no erro clássico, um erro que vemos até em designs que deveriam ser robustos. A pessoa vai lá e tenta associar as portas-membro individuais de cada leaf diretamente no perfil do L2Out. Isso não cria um VPC do ponto de vista do ACI. Ele passa a enxergar aquilo como dois caminhos L2 completamente distintos. Para qualquer switch legado que recebe esses links, isso é uma condição de loop clara, que vai forçar o spanning tree a bloquear uma das portas. O jeito certo, e o único jeito certo, é referenciar o objeto de política de acesso, o PFDN, do VPC. Esse Distinguished Name é basicamente o ponteiro para a política de interface do VPC que já foi criada lá nas Fabric Access Policies. Essa camada de abstração que garante que o Fabric trate os dois links físicos como um port channel lógico, único, evitando de cara qualquer condição de loop. Beleza, com a conexão física resolvida da forma correta, vamos seguir o caminho do pacote. Como é que um frame que chega tagueado com uma VLAN na borda do Fabric é traduzido para o universo VXLAN interno? Aqui está o coração do processo, o Packet Walk no ASIC de ingresso. Imagina a cena. Um frame chega com a tag da VLAN 500. O ASIC, na hora, constrói uma chave de lookup usando a porta lógica de ingresso, que no nosso caso é o VPC, mais o encap VLAN. Essa chave bate na tabela de encaminhamento L2, que mapeia essa combinação para a bridge domain interna e, consequentemente, para o seu VND. Pronto. O frame original é então encapsulado no payload de um pacote VXLAN e disparado para o spine usando o VTEP do spine como próximo salto. Mas o Interface Profile é muito mais do que só um mapeamento de VLAN para VND. Ele é um ponto de aplicação de políticas de borda. Pense nele como um Border Gateway para o seu domínio de Layer 2. E aqui tem um ponto fundamental que precisa ser lembrado sempre. O Fabric ACI é um underlay L3 rodando ISS com um overlay VXLAN. Ele não tem o conceito de loop L2 interno. A prevenção é feita pelo próprio roteamento. Só que a borda do L2Out se conecta a domínios que vivem e respiram spanning tree. Por isso, é obrigatório tratar essa borda como uma fronteira de STP. A gente não pode deixar um TCN, um Topology Change Notification, vindo de fora causar um MAC flush desnecessário e massivo dentro do Fabric. Então, é no próprio Interface Profile que a gente aplica as políticas de controle. A política de STP é a mais crítica. BP deu guarde a recomendação padrão para portas que se conectam a outros switches, para isolar o Fabric de qualquer instabilidade externa. Para multicast, a política de GMP Snooping é onde a gente define o comportamento do query ou otimiza a convergência com Fast Leave, controlando de forma inteligente o fluxo do tráfego BUM, Broadcast, Unknown Unicast e Multicast. Agora, vamos elevar o nível da discussão. Vamos para um cenário de design avançado. Será que é possível usar a mesmíssima interface física, o mesmo VPC, tanto para estender uma rede L2 e, ao mesmo tempo, ter uma adjacência de roteamento L3? A resposta é um sonoro sim, e a implementação é de uma elegância tremenda. Tudo volta para aquela chave de lookup do ASIC.
Sobre o mesmo VPC, o tráfego que chega com a tag da VLAN 500 corresponde a uma entrada que aponta para uma bridge domain. Resultado, ação de bridging. Já o tráfego que chega com a tag da VLAN 600 corresponde a uma SVI configurada no L3Out. Para o ASIC, essa tupla VPC mais VLAN 600 tem outro significado. Isso aqui é um pacote roteável. Processe o cabeçalho L3 e faça um lookup na FIB. E aqui está a restrição fundamental que faz tudo isso funcionar. Unicidade. O Fabric não pode, em hipótese alguma, ter um mapeamento sobreposto de porta mais VLAN para um L2Out e um L3Out. O encapsulamento tem que ser único para cada função naquela interface. É essa distinção clara que permite ao ASIC tomar a decisão correta em nanosegundos, seja para comutar ou para rotear. No final das contas, a pergunta que todo arquiteto tem que se fazer é a seguinte: a borda do meu Fabric é apenas uma conexão, um patch panel glorificado, ou é uma fronteira de políticas inteligente? Entender o L2Out Interface Profile nesse nível de hardware transforma o que parece ser só um objeto de configuração num ponto de demarcação e controle que é fundamental para a estabilidade e performance de todo o Fabric.